Não é possível sonhar sem boniteza, sem moralidade e sem opção política. Paulo Freire, para mim, é vida, é alegria, é cidadania, é dignidade. E Paulo, no Brasil, cometeu o crime de plantar consciência através do método de alfabetização de adultos. Ninguém mais subverteu a pedagogia e a educação, não é como Paulo Freire. Não é pelo muito de livros que o Paulo escreveu que ele é importante. Ele é importante porque despertava nas pessoas, nas crianças, nos jovens, nos idosos, a crença de que era possível mudar o mundo. A liberdade para Paulo Freire não é uma liberdade individual, é uma liberdade coletiva. Então, quando ele fala dos oprimidos e dos opressores, ele diz que não são os opressores que vão libertar os oprimidos, são os oprimidos que vão libertar os opressores. E isso só se faz através do amor. Paulo não foi o criador de um método de alfabetização. Paulo criou uma compreensão de educação, uma teoria do conhecimento, uma epistemologia, dentro da qual tem a possibilidade de que as pessoas se alfabetizem lendo a palavra ao mesmo tempo que lê o mundo, né? E como é isso? É através da conscientização. Qual é o sujeito beneficiário do teu sonho? É a burguesia que explora ou é a massa deserdada que sofre? Escada Paulo Freire, é assim. Pedagogia Paulo Freire na consciência de todos espero. Até que o nível de analfabetismo alcance o índice zero. Fé na vida, fé na gente, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Plantaremos um mundo novo, os benefícios colheremos em partes iguais. Em partes iguais. Perante o ambiente que vive, se difere do que você vive. Se sabe por que onde aprendeu, se é assim ensine. Se é assim divide, compartilhe sua cultura. Com a mesma água que rega o futuro, sacia minha sede de leitura. Reflita, abaixo de tudo que muito aprende quem ensina. A sopa de letrinha será pouco pra matar minha fome de escrita. Tenho uma perseverança nos olhos e um caderno dentro da bolsa. Pra crescer só precisa que minha vontade se transforme em força. Mas sem atitude não se vê virtude na nossa nação. Meu mundo, minha lógica e divido minha concepção. Trabalho, luta, persistência, consciência, esperança. Se eu sei, eu posso ensinar e é assim que o país avança. Perseverança nasce escola dentro de todas as casas. A vida e o mundo, as palavras em cada esquina, numa sala de aula. Pedagogia Paulo Freire na consciência de todos espero. Até que o nível de analfabetismo alcance o índice zero. Fé na vida, fé na gente, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Plantaremos um mundo novo, os benefícios colheremos em partes iguais. Em partes iguais. Me convidaram para fazer um livro, seria uma biografia de Paulo, dedicada ao pessoal sem terra, a ser distribuída em acampamentos e assentamentos. E de repente veio esse lampejo, né? Por que não fazer um livro para crianças, para crianças? Histórias do menino que lia o mundo. Que beleza! Vamos chamá-lo de Paulo. Paulo. Ele nasceu no começo do século XX, um século que acabou de acabar. E o nome dele ficou assim: Paulo Regulus Neves Freire. Paulo Freire nasceu no Recife, em Pernambuco, lá no Nordeste, no dia 19 de setembro de 1921. Nos primeiros anos da vida dele, o menino Paulo viveu em sua casa com quintal e com grandes mangueiras de frutas doces. E ele era um menino que aprendeu a ler e a escrever riscando palavras no chão. Mas ele também era um menino que lia o mundo. Antes de crescer, o tanto que faltava para virar gente grande, o menino Paulo foi viver numa cidade perto de Recife, chamada Jaboatão. Com 13 anos, perde o pai. Foram tempos duros. Conseguiu bolsa para concluir os estudos no Colégio Oswaldo Cruz, em Recife, onde mais tarde foi professor. Eu acredito que uma grande mudança que nós vamos ter é esse processo que nós estamos vivendo hoje com as nossas rodas de leituras, com os contadores de história. Porque o ser humano ele tem que encontrar o prazer.
ele não pode ser obrigado a ler. Ele tem que encontrar o prazer de ler. Paulo Freire, para mim, é um cara que acendeu uma luz dentro de mim. O tempo em que eu não estava escolarizando-me na escola, eu estava educando-me no mundo. O mundo é a escola. Paulo Freire foi um homem da luta, né? Educador. Nós trabalhamos com educadores e aí a gente segue um pouquinho das orientações de Paulo Freire, né? Que é trabalhar a partir da realidade das pessoas, você tentar alfabetizá-la, né? Pela necessidade dela de saber escrever as coisas que estão ao redor da sua casa, do seu trabalho, da sua vida cotidiana, contar quanto vai custar cada alface, o tamanho do seu lote, o que vamos plantar no lote. Acho que é isso que o Paulo Freire deixa muito forte para a gente, né? É trabalhar a realidade do povo e não simplesmente você ir lá e ensinar palavras que as pessoas talvez nem usem ou nem entendam exatamente o que significa a palavra, né? Desde 1980 que eu trabalho com educação em forma de literatura de cordel e de música, né? E resolvi fazer esse cordel para Paulo Freire porque eu considero ele a afinação da educação brasileira. É uma forma de eu contribuir com aquilo que ele sonhava e conseguiu concretizar muita coisa, muita coisa. Conheçam a história, nascimento, vida e morte do mestre da educação brasileira. Apenas R$1. Paulo Freire na literatura de cordel. Eu tô aqui maravilhada. Vou levar um. Paulo Freire é sinônimo de educação no Brasil. Paulo Freire no Brasil, ele é uma direção na educação, né? Ele é um respaldo para os professores. Ele vai ficar na nossa história para sempre. Aos 22 anos, comemorou satisfeito na faculdade em Recife, ele passou em Direito e a cada novo dia, Paulo Freire adquiria mais prestígio, mais respeito. Mas quando estava estudando na faculdade, antes de se formar advogado, ele se casou com Elza Maia Costa Oliveira. Elza e Paulo tiveram 3 filhas e 2 filhos, Maria Madalena, Maria Cristina, Maria de Fátima, Joaquim Temístocles e Lutgard. Formou-se em advocacia e não quis seguir carreira, pois ainda procurava sua lenda verdadeira. Só se deu por satisfeito quando se achou no peito da educação brasileira. É que ele queria mesmo era ser professor, um educador. E foi isso que ele foi a vida inteira, daí para frente. Depois do colégio, ele foi diretor de Educação e Cultura do Serviço Social da Indústria lá em Pernambuco. E foi lá que ele começou a trabalhar com a educação de jovens e de adultos. Em 1960, ele participou da criação do Movimento de Cultura Popular em Recife. O Movimento de Cultura Popular era uma grande escola aberta de cultura. O sonho das pessoas do MCP era trazer para as crianças e adultos do bairro pobres do Recife, das favelas, das beiras do rio, tudo o que pudesse ser visto e ouvido de bom e de bonito. Foi preciso criar um tipo de estudo especial. Um estudo que começava ensinando a ler e escrever os rapazes e moças e também as mulheres e homens que não puderam estudar quando crianças. Não era fácil, principalmente porque todo o material que havia para ensinar as pessoas adultas a ler e a escrever estava escrito e desenhado para ensinar as crianças. E Paulo Freire e sua equipe de educadores começaram a pensar um jeito diferente de ensinar as pessoas a escrever e a ler. Paulo me convidou para ir assistir o final do trabalho de 40 horas com uma turma de adultos. Ele disse, eu chamei para que tu viesse, porque é um ato poético que tu vais ver. Como os fonemas ligados à vida cotidiana de cada um desses camponeses podem produzir a luz da consciência. Ele colocou a palavra tijolo, aí ele fez os fonemas. Ta, te, ti, totu, já, jeji, joju, lá, lê, li, lolu. Era a última aula de 40 horas. Aí ele chamou uma mulher que teria seus 50 anos por aí. Ela levantou-se
no quadro negro. Tu já lê. Houve muito choro, emoção, abraço. Do Recife, o professor Paulo Freire e os seus companheiros foram para um lugar pequenino, no interior do Rio Grande do Norte, um lugar no sertão chamado Angicos. Nós fizemos um bonito trabalho em Angicos com a juventude e se alfabetizaram 300 e tantas pessoas. 15 universitários chegam a Angicos, convocaram os alunos e explicam que é possível ler e escrever sem cartilha. Integraram-se no grupo, ouviram os seus problemas, recolheram um vocabulário básico da região, instalaram as salas de aula nas casas maiores, trouxeram cadernos, lápis, lampiões de querosene e também ânimo e a verdadeira esperança. Pois da pequenina experiência de Angicos e Recife, a ideia se esparramou por todo o Brasil. E o João Goulart foi ao encerramento desse trabalho e viu aquilo. Ficou muito tocado por aquele trabalho que se realizou no Rio Grande do Norte. Ele me trouxe para implantar esse plano de alfabetização que foi abortado precisamente pelo golpe. Chegou a ser preso pela ditadura militar. Causa de sua prisão, querer alfabetizar com seu método novo, ensinar ao nosso povo viver melhor e pensar. Este aprendizado da cadeia, que em muito aspecto me preparou para a vida fora do Brasil. Primeiro ele viveu um tempo na Bolívia, depois foi para o Chile, onde trabalhou muito e teve experiências fundamentais para consolidar o seu pensamento e sua prática. Eu me lembro que nós já cansados de nunca ter o nosso pai, né? Ou seja, ele trabalhava o dia inteiro e nos fins de semana ele escrevia a Pedagogia do Oprimido. Certo dia a gente foi no escritório dele e disse, olha pai, assim não dá. Você está trabalhando a semana inteira e no fim de semana você trabalha, como é possível uma coisa dessa, né? Ele disse, tá certo, então de agora em diante, todos os sábados a gente vai sair junto, né? E aí foi uma maravilha, né? A gente saía junto, passeávamos pela cidade, íamos ao cinema, almoçávamos juntos, né? Nos dávamos as mãos, né? Paulo Freire era carinhoso, ele era uma pessoa muito doce, muito afetiva, né? Do Chile, ele foi com a família para os Estados Unidos e depois viveu na Suíça, mas sempre viajando por várias partes do mundo. Eu sou suíço. Lá eu não conheci Paulo Freire, não. Ele viveu em Genebra, né? E de lá ele desenvolveu um trabalho de alfabetização na África. A relação com o Paulo Freire, eu acho que tem tudo a ver. Ele convida as pessoas para ser sujeito da história. A gente sempre tem um pouco essa ideia que a educação ela é desligada à política, é uma coisa completamente neutra, né? A gente entende que a verdade realmente não é. Nunca houve, não há e possivelmente não haverá jamais uma prática educativa neutra. Quer dizer, toda prática educativa tem uma conotação, uma marca que não se afasta da prática educativa e que é a política. No ano 79, com a redemocratização, o professor Paulo Freire sentiu profunda emoção. A luta o recompensou, então o mestre voltou para a nossa nação. Então Luísa Erundina, na época era prefeita, convidou Paulo Freire para a grande empreita. Freire o convite atendeu, a cidade agradeceu, alegre e bem satisfeita. Uma lembrança muito forte da imagem dele como secretário é de que ele visitava muito as escolas, junto comigo, e ele tinha uma verdadeira alegria de conversar com as crianças, com os professores, e cada visita dele a uma escola era uma verdadeira festa. Amoaço da aguardente, aroeira, alquimia, avexado, atrevido, atabaque, alvenaria, agentata, algodão, aldeota, alçarpão, A comunidade participava muito.
Então, quem sugeriu o nome foi a comunidade. E eu percebi que o grande tema gerador dessa escola era alegria. Eu senti que dava para organizar o trabalho aliando duas marcas, que era da alegria, do Trapalhão Zacarias, e com a concepção de educação e de escola do professor Paulo Freire. O que a gente tem feito aqui, na realidade, é procurar respeitar essas crianças, né, e conseguir com que eles façam a mesma coisa com a gente e com todo o entorno da escola, com a família, com o bairro. Quem faz a escola somos nós, principalmente os alunos e os professores. Porque o diretor pode querer muito, mas se ele estiver sozinho, nada acontece. Aqui também foi difícil construir esse trabalho. Muitas pessoas criticavam, falavam, nossa, aquela escola lá só tem festa, não ensina nada. Não é? Vocês já ouviram isso? Aqui na própria comunidade, aquela escola de lá que ensina. Amoaço da aguardente, aroeira, alquimia, avexado, atrevido, atabaque, alvenaria, agendata, algodão, aldeota, alçarpão, arquivia, astrologia. A professora explicou pra gente quem era Paulo Freire, explicou as coisas que ele ensinava pra todos. E nisso ela disse pra gente fazer uma poesia. Boniteza, a gente entendia, era ser bonito, mas boniteza não é só isso. Boniteza é pegar e ler as coisas, ver o mundo de outra maneira. Desenho, dente, dragão, deboche, desilusão, dose, desabaderrama. Esperança. Elemento, ecologia, estudante. A esperança é de lutar e conseguir. Eu falei, um dia eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir estudar. Aí eu saía pelas ruas, olhando. E aí eu passava, moço, que nome é esse? Leite. Aí eu lia aquele leite, sabe? E pão. E eu ia lendo. Olha, eu sei que eu consegui aprender. Aprendi a fazer meu nome, tentando sozinha. Minha cabeça doía, mas eu tava ali, sabe? Ao olhar para um letreiro de um ônibus e não conhecer, os analfabetos não têm culpa nenhuma, mas se todos eles e todas elas funcionassem na sociedade com a clareza com que eu digo agora que a culpa não é deles, aí já não haveria analfabetos, porque eles teriam brigado contra isso há muito tempo. Eu estou com 1 ano de escola, mulher com 60 anos, 1 ano de aula, né? Então, tudo para mim é novidade. Ao descobrir que a perversidade da sociedade é que é a culpada pelo fato de ele não saber ler, que ele se prepare, amadurecendo para superar o que haja também de inibidor no processo de alfabetizar-se. Quando eu entro na sala, que os professores começam a chamar o nome, a presença da gente que fala Iraci, eu falo presente, professor. Para mim, é a mesma coisa de me dar um pedaço de bolo, porque aquilo ali eu acho tão importante de eu ser gente, sabe? Porque eu achava que eu não era ninguém. A gente parte do princípio de uma educação libertadora. A gente respeita muito o conhecimento que eles trazem, conhecimento próprio deles, né? Histórias de vida, né? Concepção de mundo. Eu me criei na roça, no Paraná, e não tive essa oportunidade de aprender a ler. Cheguei aqui onde era jovem ainda, né? Ainda era jovem, mas é que fui trabalhar em casa de família. Meu sonho era aprender a ler e escrever. E agora eu estou contente, estou feliz que eu estou tendo a oportunidade de aprender, né? Eu venho de uma escola, que é uma escola que assim, né? Que eu não sabia nada, o professor lá que sabia tudo, né? E com todos aqueles complexos que a gente vai somando no decorrer da vida, né? Escolar. Meu neto que tem 10 anos me ensina. Ele fala, vó, mas você é difícil de aprender, mas assim mesmo eu aprendo um pouco. Nossa atitude aqui é de aprender, escrever, ler e escrever, para não ter que alguém depender dos outros. Né? E eu, quando vinha na cidade, não sabia tomar ônibus para vir para cá, né? Agora eu já sei ler o nome do ônibus. De repente, quando eu li Pedagogia do Oprimido, eu entendi que é possível ter uma escola diferente daquilo que eu tive, né? O Paulo Freire nos ensinou isso na prática. É isso que a gente acredita, né? É isso que nós estamos fazendo aqui. Precisamos de educação para ser cidadão. Precisamos de educação para ser cidadão. Precisamos de educação para ser cidadão. Porque sem educação não seremos cidadão. Não seremos cidadão. Não. Do ponto de vista político, a cidadania é criada ou não é criada. Quer dizer, é produzida ou não é produzida. O alfabetizador ou a alfabetizadora precisa saber que seu grande dever não é o de fazer memorizar por parte de quem não sabe ler
as técnicas da leitura e da escrita. Pelo contrário, ao ensinar a leitura da palavra, a escrita da palavra, a alfabetizadora tem esse dever político, que é o de trabalhar no sentido da produção da cidadania por parte daqueles que estão faltosos dos direitos e dos deveres da cidadania. Quando eu penso em Paulo Freire, eu penso na questão do sonho, mas sempre esse sonho freiano, sonho com o pé no chão, sem se desvincular da realidade. E penso em toda essa beleza que é ensinar a ler e a escrever a partir da aprendizagem com as pessoas, porque eu vejo que a alfabetização é um processo histórico-cultural mesmo, onde a gente, para poder lograr ensinar a ler e a escrever, precisa aprender a ler e a escrever como as pessoas leem e escrevem o seu mundo. Aí, a partir dessa relação de aprender com eles, é que nós podemos intervir no processo e ensinar. Mediado, claro, pela leitura e a escrita o tempo todo, pelo texto e o contexto e a prática social. Em 1986, Paulo Freire perdeu sua esposa Elza. Eles viveram juntos por 42 anos. Alguns anos mais tarde, ele casou com Ana Maria Araújo Rache. A maior qualidade de Paulo foi essa, amar irrestritamente. De amar não só as pessoas que o cercavam, mas amar o ser humano. Paulo amava a vida. Paulo dizia, tem dois sentimentos antagônicos que são emoções éticas e são as emoções que nos impulsionam para as ações éticas, que é a raiva e o amor. Outra qualidade em Paulo era que ele dizia, eu amo a minha inconclusão. Ninguém sabe tudo, ninguém ignora tudo. Nós vamos construindo isso diante dos sonhos que podemos ter. Catolé do Rocha, praça de guerra, Catolé do Rocha, onde o homem pode berra. São sons de sims, não contudo, pé quebrado, verso mudo, grito no hospital da gente. Um dia eu escrevi A Cigana Analfabeta, lendo a mão de Paulo Freire. E os sem amor, os sem teto, os sem paixão, sem alqueire, no peito dos sem peito uma seta, e a cigana analfabeta, lendo a mão de Paulo Freire. Acho que ele é muito mais um mestre do aprender do que um mestre do ensinar, né? Ele nos ensinou a todos a aprender sempre. Então essa curiosidade é o que nos mantém vivos, né? Paulo Freire se manteve a vida inteira aprendendo, respeitando sempre o saber do outro. Quando nós estamos aparentemente assim, cheios de alguma certeza, né? É sempre bom lembrar que há algo que o outro sabe que nós não sabemos. Então é preciso aprender com esse outro. E no dia 2 de maio de 1997, Paulo Freire morreu. Ele tinha 75 anos, mas vivia como quem tinha muito menos. O Paulo escreveu muitos livros. Ele escreveu sobre a liberdade, ele escreveu sobre a esperança, ele desenvolveu a educação como prática da liberdade. Por que ele foi importante e atraiu, houve ressonância nesses outros educadores, esse pensamento de Paulo Freire? Justamente porque a teoria dele é uma teoria de respeito do outro. Paulo Freire não, mesmo a teoria é muito próxima da vida dele também, quer dizer, você tem em Paulo Freire uma coerência absoluta entre a teoria e a prática. Por isso que ele era um ser também que respeitava o outro, que não humilhava o outro, que não estressava o outro. E a sua teoria também é uma teoria que tem um respeito profundo para a identidade do outro. O pensamento de Paulo Freire ele vai atingindo um mundo muito além da educação, passa pelas ciências em geral e atinge desde a universidade, os setores mais acadêmicos, até os setores mais populares, que é a origem do pensamento de Paulo Freire. Tem o Instituto Paulo Freire em Portugal, na Espanha, tem o Instituto Paulo Freire em Los Angeles, na Índia, em Israel, na Coreia, dando continuidade
a história de Paulo Freire, que também é a nossa história. Paulo Freire foi um dos mais importantes pensadores do século XX. Paulo Freire foi também um cientista rigoroso, acadêmico. Por isso, cada vez mais ele é incorporado e o seu pensamento é estudado também nas universidades, nas faculdades, nas instituições de ensino superior. O que eu tenho tentado fazer ao longo de minha vida é exatamente uma reflexão, uma espécie assim de filosofar sobre a educação e não apenas um método de alfabetizar. Quer dizer, o que me move, o que me tem movido é uma compreensão crítica da educação, portanto, da prática educativa. Não importa que essa prática educativa tenha que ver com a alfabetização de um grupo de gente que não lê nem escreve, ou que essa prática educativa tenha que ver com a pós-graduação de uma universidade. Professor, profissão, quero que pule as barreiras, elimine as fronteiras na afinação, Freire, maestro da educação brasileira. O trabalho de base, formando base de evolução verdadeira. Não alfabetizado, quase fora do cotidiano, só fará parte do nosso passado. Olhar profundo, mais profundo e chegar aos valores. Aprender a ocupar melhores posições no ciclo dos educadores. Estamos fazendo aí uma pesquisa sobre o Paulo Freire e tal, como ele foi um grande pedagogo. Paulo Freire revolucionou a educação. A gente acredita também que o movimento hip hop é uma forma de você estar educando também, né? Para você trabalhar com jovens em situação de risco, em situação de vulnerabilidade social e pessoal, você tem que ter um mecanismo, uma maneira de chegar até eles, né? Fazer com que o jovem construa sua própria autonomia na busca de espaço, na busca da cidadania. Fazer com que ele acredite que a educação é o único mecanismo que vai fazer com que o seu direito não seja violado. Eu estava conversando com o Paulinho, né? Estava me explicando sobre o Paulo Freire, né? Que ele revolucionou a educação, né? Qualquer forma de arte a pessoa faz, não sei, a dança, o rap, o grafite, então o artesanato, qualquer tipo. Isso é uma educação, faz parte da educação. Como também ler, né, escrever também. Isso é cultura. Meu trabalho é socializar, educar e resgatar as pessoas das ruas. Se o Paulo Freire tivesse vivo hoje, ele ia utilizar o hip hop porque ele é um cara inteligente e ia ver que o hip hop é um movimento de transformação muito grande. Ele ia utilizar o hip hop para estar alfabetizando as crianças e o adolescente que mora na periferia e está em situação de risco. Pedagogia, Paulo Freire na consciência de todos, espero. Até que o nível de analfabetismo alcance o índice zero. Fé na vida, fé na gente, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Plantaremos um mundo novo, os benefícios colheremos em partes iguais. Em partes iguais. O que as histórias fazem com a gente? Faz eu viajar. Vamos ver se a gente consegue lembrar algumas coisas do Paulo Freire. Saiu do Recife, foi morar em vários países e ficou 16 anos sem vir para o Brasil. O Paulo Freire, ele ganhou uma bolsa, o nome do colégio é Oswaldo Cruz. Pode ir? Ele gostava mesmo da aula alegre, né? Ele gostava de alfabetizar as pessoas com a realidade do lugar. E o ideal da escola para ele é um ensina o outro, não o professor ensina a todos. Quem sabe o que é ter consciência? Quem sabe o que a pessoa está fazendo. E segundo Paulo Freire, isso que a gente está fazendo é um círculo de cultura. É mistura de povos, religião de cada um e o que cada um faz.